Hoje eu estou feliz porque estou tendo a oportunidade de falar com vocês. 4 meses, bastante adoentado, e 4 meses em tratamento, mas o Deus que nós servimos, Ele é maravilhoso. Ele faz coisas nas nossas vidas que só nós que o servimos é que entendemos. Às vezes nem sempre entendemos tudo, não é? E ficamos pensando, como foi isso mesmo? Não é? Eu estive mal, eu não aguentava caminhar 200 metros, não aguentava. E pela graça de Deus, pela ajuda do meu filho, da minha esposa, pelas orações das igrejas, dos irmãos em Cristo Jesus, pelas ligações, mensagens que eu recebia de amigos meus, pessoas que... Tem uma senhora que me ligou um dia, eu tenho dois anos que vejo aquela pessoa, 2 anos. Essa semana, vim do hospital, saí do hospital com meu filho, e de repente encontrei uma moça. Essa moça morou aqui bastante tempo, praticamente eu creio que nasceu e criou aqui, hoje mora em Santos. Aquela moça nunca deu um bom dia para ela. E ela veio falar comigo, orou comigo ali, e tudo isso alegra o meu coração. Então estou feliz porque praticamente 4 meses, arriado mesmo, estou recuperando bem. Deus tem me abençoado cada dia com a minha família. E hoje nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu espero que de agora em diante eu vou estar com vocês assim que eu tiver a oportunidade para meditar na palavra de Deus. Vamos orar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na vida da igreja dele. A igreja foi comprada com sangue derramado na cruz do Calvário. Vamos orar. Se nós estamos aqui até hoje, minha gente, é porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Deus tem um plano em nossas vidas. E o plano que eu vejo de Deus em nossas vidas é o plano da proclamação do Evangelho. Mais nada. Quando nós nos envolvemos com as coisas de Deus, as demais coisas vão acontecendo com a gente. Nossa saúde, perde nossa saúde. E volta. E você ser feliz, como é o meu caso. Vamos orar. Nosso Deus, nosso bondoso Pai, no nome do Teu Filho Jesus, mais uma vez, eu te agradeço, ó Deus, por mais esta oportunidade, depois de 4 meses bastante doente, o Senhor está me concedendo essa alegria do meu coração de meditar junto com outras pessoas, junto com outros nossos irmãos em Cristo, da Tua palavra. Ó Deus, por favor, fale conosco neste dia. Nós precisamos de ouvir a Tua voz. Ó Deus, nos ajuda a não sermos apenas ouvinte, mas também colocar em prática. Nos ajuda, ó Deus, a ter uma vida que Te agrade, uma vida que anda nos Teus caminhos. Fique conosco. Muito obrigado de todo o meu coração, mais uma vez. Perdoa os meus pecados e me ajuda, Pai amado, a ser grato a Ti por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Pai amado, tudo isso eu te peço e te agradeço no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Nós vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Tessalonicenses. A primeira carta de Paulo, escrita aos Tessalonicenses.
1 Tessalonicenses, capítulo 1, os versículos de 1 a 10. Texto um pouquinho longo, mas nós vamos trabalhar nesse texto. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar conosco. E nós, como igreja, como servos do Senhor, vamos aprender mais e mais da palavra de Deus. Eu vou usar duas versões hoje. Talvez vou tomar um pouquinho de tempo mais, não é? Vocês têm que ter um pouquinho de paciência comigo, mas eu vou usar duas versões. Eu vou usar a Almeida e a NVI. O texto da palavra de Deus que nós vamos meditar, ele inicia assim, 1 Tessalonicenses capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós notamos a saudação desses três irmãos àquela amada igreja. E me chamou a atenção quando ele fala de graça e paz. E o que é graça? Graça é favor e merecido. É nós recebemos de Deus coisa que nós não merecemos, ou melhor, nós não merecemos nada, porque o próprio Paulo fala, nós somos miseráveis pecadores. A Bíblia fala isso aí, não sou eu, quem sou eu falar isso aí? A Bíblia diz que nós somos miseráveis pecadores, então não merecemos nada. Se nós estamos aqui, é a graça de Deus, é isso. Uma outra palavra também que ele fala ainda na saudação é a paz. Meus queridos, quantas pessoas vivem sem paz? Distante de Deus. Ontem à tarde, eu saí para caminhar um pouco com minha esposa, graças a Deus eu estou conseguindo caminhar agora, então isso é boa. Não conseguia caminhar 200 metros, estou caminhando na base de um quilômetro e meio daqui lá, mais ou menos. Mais ou menos, 1,5 para voltar, 3 quilômetros. Para quem conhece Cubatão, quem é daqui, ó, vizinho da nossa cidade aqui, sabe, tem ali a ponte, nós chamamos de o arco-íris, né? E quando nós passamos, tinha uma moça ali, encostada na grade lá da proteção da ponte e chorando. Falei, minha esposa, essa moça está deprimida. Ela falou, vou voltar e vou falar com ela. Minha esposa voltou. Meus irmãos, muitas pessoas vivem assim, deprimida, atribulada, angustiada, sem paz, sem alegria de viver, já perdeu a esperança da vida. E aqui, na saudação de Paulo, Silvano e Timóteo, eles falam de graça, eles falam de paz para aquela amada igreja. Os irmãos que me acompanham há mais tempo sabem que eu gosto de usar nas minhas reflexões tema. Eu aprendi a usar tema com o pastor Dilon, lá na PIB de Santos, quando eu fiz um curso lá em 1998. O pastor foi bênção da minha vida, foi um dos pastores que foi bênção da minha vida ali. Todo o curso foi bênção, né? E com o pastor Dilon foi uma bênção da minha vida ele. E ele trabalhava na parte de evangelização e missões. E ele nos falou de tema, né? Usar sempre tema. E eu não escolhi um tema para esse texto, mas fiquei pensando em um tema. Se eu fosse escolher um tema, o tema seria igreja modelo, ou igreja exemplar, ou crente modelo, ou crente exemplar. E por que não falo isso? Porque o próprio Paulo vai nos falar nisso dentro do texto. Modelo, ser modelo na obra de Deus. Não é desfilar nas lojas pernambucanas, ou Riachuelo, ou outra loja qualquer, né? Aquelas mocinhas bonitinhas, né? Veste a roupa lá e vai desfilando. Eu não sei como funciona, nunca fui lá. Mas vai desfilar, mostrar as coisas da loja, sei lá como é que é. Vida cristã é ser modelo. Mas um modelo diferente.
modelo de servir a Cristo, modelo de chamar a atenção das pessoas com o seu viver diário. Isso é ser modelo. E como isso faz bem para as pessoas, meus irmãos. Mas, continuando as duas versões que eu falei para vocês, a linguagem de hoje, ou melhor, a NVI, nos traz um título muito interessante. Você já deve ter observado, quem me acompanha há mais tempo, que eu gosto de ver os títulos que a Bíblia traz. E já falei várias vezes que às vezes nós conseguimos esboçar um sermão dentro do título. Você pega o título, que está lá na Bíblia, e trabalha daquele tema ali, daquele título que está ali. Esse título, por exemplo, na NVI, ela traz o seguinte título: Ação de graça pela fé e pelo exemplo dos Tessalonicenses. Eu falei para vocês que se eu fosse colocar o tema, um deles seria crente exemplo, crente modelo. Aqui no tema já fala, no título já fala. Mas veja bem, ação de graças, oração agradecendo, de agradecimento. Sabe o que acontece, minha gente? Nós muitas vezes vamos pedir. E nunca para agradecer. Senhor, muito obrigado, porque minha família está com saúde. Muito obrigado pela salvação que o Senhor me deu um dia na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor. Fé. Olha bem, se não dá um tema aí, um sermão, esboça um sermão baseado nesse tema. Graça, fé e exemplo. 3 palavras. Está o seu sermão já pronto. É só você esboçar e pedir também a orientação do Espírito Santo. Porque o pregador, meu querido, pode ser leigo, como é o meu caso, pode ser pastor, que fez teologia, que foi imposta as mãos sobre ele, aquela coisa bonita, né, de concílio, de ordenação ao ministério, né? Mas, se ele não tiver a orientação do Espírito Santo de Deus, ao trazer a palavra de Deus para o pecador, não vai falar nada. Nada. Vai ser aquele sermão xoxo. Sabe o que é xoxo? Eu sou do interiorzão, né? Da área da agricultura. E quando o lavrador colhe, tem aqueles caroços tão xoxo. Tem que tirar aquilo fora. Uma mensagem sem a orientação do Espírito Santo, de uma vida que anda distante de Deus, que não tem vida espiritual correta com Deus, é uma mensagem xoxa. Você entra e não aprende nada. Então o pregador pode ser um lavrador que tem suas mãos calejadas do serviço pesado da lavoura, ou do presidente da República, que tem a vida, se tiver a vida nas mãos de Deus, ele vai ter mensagem para os seus ouvintes. E isso, meu querido, não é só a sabedoria humana, não é ter um português bonito. Não. Vê o lavrador que trabalha na lavoura o dia todinho. Eu já vi isso muito, vi no interiorzão, né? Eu sei disso. As mãos calejadas, aquela pele estragada pelo sol. Não sabe nem ler direito, meu irmão. Mas quando ele fala do amor de Deus, quando ele fala desse grande amor, dessa graça maravilhosa, dessa paz que só Jesus dá para você e para mim, quando ele fala isso aí, aquele lavrador semi-analfabeto, muitas vezes está quase gaguejando, sabe muito mal o seu nome, mas vida no altar de Deus, ele se torna um grande servo. Então, o texto inicia assim, versículo 2 continua, e fala assim: veja bem o que Paulo está escrevendo daquela igreja exemplo, aquela igreja modelo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Paulo dava graças a Deus por aquela igreja. E aquela igreja, eu vejo, segundo o que a Bíblia nos mostra, ela era uma igreja exemplar. Dou graças por vocês.
O nome de vocês está na minha lista de oração. Tem irmãos que tem uma lista de oração, eu sei disso aí. E ele joelho, ele olha 40, 50 mil de joelho. E lá na sua lista está lá o nome de muitas pessoas. E ele vai orando e Deus vai falando com ele, olha, fulano, fulano, fulano. Então a igreja dos Tessalônicos, da Tessalonicense, estava na relação de Paulo. Dou graças a Deus por vocês. Mas continuando o assunto, a Ferreira de Almeida, o mesmo versículo, ela fala assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. E por isso que o próprio Paulo, na carta aos Tessalonicenses, fala: orai sem cessar. Vou falar baixinho para o ouvinte, o amigo do lado me escutar. Meus irmãos, tem crente que não gosta de oração. Ora muito pouco. Fala baixinho para o vizinho escutar. Tem crente que não gosta de oração, meu irmão. Isso é triste para uma igreja. Não se torna crente exemplar se não tem uma vida envolvida com a palavra de Deus, envolvida com oração. Às vezes muitos crentes envolvidos com o mundo, com o pecado. E não cresce. É crente raquítico. Não cresce, meu irmão. Não cresce, não. Porque o crescimento nosso está no nosso envolver com a palavra de Deus. Mas, continuando o assunto, no versículo 3, na NVI, Paulo, ele fala para ele, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala para ele, olha, nós lembramos de vocês, o esforço de vocês, o desejo de vocês de estar envolvido. Crente modelo, igreja modelo. Os esforços que ela tem. Às vezes o camarada estava na fábrica lá o dia todo, o chefe enchendo o saco dele lá, o colega de trabalho gozando na cara dele lá, o serviço ruim. A gente fala que eu tenho experiência própria disso aí, né? Na fábrica tem dia que o serviço está muito bom. Beleza, você não faz quase nada, o negócio corre tudo bem, a máquina corre bem, o produto está muito bom da máquina, né? Escritor de qualidade vem te encher o saco, ninguém, tá ótimo, só carinho, manda embora o produto, não é? Mas tem dia que a coisa pega, né? E aí você vem embora de tarde, cansado, mais com a mente cansada que o corpo. E muitas vezes o crente modelo passa por isso lá na fábrica, lá na indústria. E ele vem à tarde, tão agoniado. Poxa, meu dia foi mal, não consegui produzir nada. Eu falo que eu passei por isso, não consegui produzir nada hoje, deu tudo errado. O chefe ficou pegando no meu pé. Mas mesmo assim, ele volta com a esperança de vida eterna. Ele não perde a eternidade. Ele não perde o seu viver diário com Deus. Porque o próprio Cristo falou o quê? No mundo tereis aflição, meu irmão. Mas eu venci, vocês também vão vencer. Eu falo sempre para as pessoas. Meu filho me levou ao médico outro dia. E aquele médico, ele operou minha coluna há 4 anos atrás. E ele continua me acompanhando até hoje. Era me voltando no mês de março. Mas veio a pandemia, eu já com 73 anos, meu pai, é melhor você não sair e tal. Eu tinha passado o doutor Felipe, não vai agora não, pai. Quando foi, agora em agosto eu voltei nele. Levei meus exames. E ele falou, olha, sua enfermidade, ela atinge, porque é câncer, né? Ela atinge os outros órgãos. E eu vou ver se você não atingiu sua coluna. Pediu um montão de exame.
Eu levei. Foi eu, meu filho e minha nora. Quando ele pegou lá aquele tanto de raio-x lá, um montão de raio-x, aquelas raio-x grandão lá, olhou na luz lá, viu lá o relatório que o médico mandou para ele, olhou tudo. Sabe o que ele falou para mim? Seus exames deu melhor do que eu esperava. Meus irmãos, isso é graça de Deus. Ele estava com medo, né, quando a testa atingida. Seus exames deu melhor do que eu esperava. Meu querido, é assim que Deus faz conosco. E nós somos tão ingratos diante de Deus. Nós somos uma porcaria, desculpa a expressão. Foi como o Paulo falou, eu já repito e falei isso hoje. Miserável pecador que sou. Paulo fala isso aí, se você ler a Bíblia, vai achar lá. Miserável pecador que sou. Pecador arrependidos, que tem a salvação, mas tem também seus erros. Tem, por que não? Eu tenho tristeza do vejo crente, santarrão. Expulsei o demônio. Tu foi instrumento de Deus, rapaz. Tu não expulsou patavina nenhuma. É Deus que faz a obra. Agora Deus usa. Senhor, Deus me usou. E o camarada estava lá mal, para morrer. E eu cheguei, orei para ele, orei por ele. E ele está bem hoje. Deus nos usa como instrumento nas mãos dele. É igual você tiver um piano em casa, ser um baita pianista, mas você nunca toca uma música no seu piano. Está jogando instrumento bom, caro, jogado lá. Né? Estragando toda a umidade. Estragando. É assim nós diante de Deus. Crente modelo. É assim. Se entrega, se dedica, se dispõe. Se você for olhar, especialmente o livro de Josué, você vai ver lá, quando Deus chama Josué. Ele chama Josué, eu sei que Moisés é morto. E você agora vai conduzir esse povo, mas dispõe-te, Josué. Não desvie da palavra. É isso, meus irmãos. O segredo é isso, mais nada. O segredo não é aquela gravata larga, bonitão, aquele terno que... Não é só isso, não. É bonito, é. A vida cristã não está baseada nisso, não. A vida cristã está baseada em uma vida modelo diante de Deus. E sabe o que acontece? As pessoas vão estar sempre olhando. Isso é gostoso, isso é lindo demais. Mas, continuando o nosso raciocínio, a nossa meditação dentro da palavra de Deus, então, esse texto, esse versículo 3, me chamou a atenção quando Paulo fala com aquela igreja. Vou voltar, é melhor voltar. O 3, Pai, o que vocês têm demonstrado. Vou voltar, calma lá, estou me perdido aqui. Assim, o 3. Lembramos continuamente, versículo 3, estou repetindo, tá? Diante de nosso Deus e Pai, que vocês têm demonstrado. Agora veja bem, o que é que a gente tem demonstrado? Uma péssima vida diante de Deus? Uma vida de pecado, envolvido de pecado? Enganando um e o outro? Não, irmão. Voltando ao texto. Lembramos continuamente diante de Deus, do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé. Meu querido, você vê novos crentes chegando na igreja, se batizando, isso é uma maravilha, não é? É resultado da fé dessa igreja, é resultado do trabalho, é resultado, meu irmão. É resultado da fé, do avançar com o evangelho. Não ficou o evangelho dentro de 4 paredes, coral canta bonito, quarteto canta bonito. Não. Nós estamos na igreja, meu irmão. Não sai na praça, não sai na rua. E o crente modelo, ele tem prazer em ser testemunha da palavra de Deus. E por isso, quando Jesus escolheu a comissão de evangelização, ele disse: ser-me-eis testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Em outra ocasião, ele diz: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. São as promessas dele. Então, o resultado da fé,
O esforço, o texto fala também de esforço, esforço motivado pelo amor. Esforço motivado. O pecador ama, ele ama. Ou melhor, o crente em Cristo ama o pecador. E ele vai ao encontro dele. Ele vai ao encontro dele. Porque ele ama. Porque ele sabe que um dia também alguém foi ao encontro dele. Foi o meu caso. Alguém veio ao meu encontro. Eu convido os crentes, não tem habilidade de crente não. Pensar que é o meu pai final de semana tava uma cachaça danada. Pai responsável, trabalhador, honesto. Meu pai, são poucas pessoas honestas agora meu pai. Sinceramente, pouco. Não é todo mundo não, filho. Mas, final de semana, né? E ele fala, então, do amor pelo pecador, da perseverança, de permanecer firme, de não vacilar na fé. Nós vacilamos muitas vezes, não é? Nós vacilamos. Eu falo para as pessoas sempre que eu não sou super-homem, que eu não sou super-crente. Não sou. Eu tenho minhas falhas. Mas a falha é minha. Eu vim de um casal caído lá no Jardim do Éden. E o pecado passou para toda a raça humana. E por isso que o próprio Paulo escreve aos Romanos e diz, porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Eu estou envolvido nisso aí. Só que eu arrependo. Quando eu reconheço meus pecados, eu arrependo, eu confesso a Deus meu pecado. Então ele fala de perseverança. Proveniente da... perseverança, proveniente... Isso é NVI, tá? Proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 4, Paulo continua a sua fala, a sua palestra com aquela igreja. Sabemos, irmãos amados, de Deus que Ele os escolheu. Na Almeida, ele fala, nesse mesmo versículo, no final ele fala que nós somos eleitos. Aqui ele fala escolheu. Eu sou mais essa palavra da NVI, mas todas as duas estão certas. Nós estamos agora na época da política, não é? Os nossos candidatos estão aí com bandeiras, passando nossa porta. E o que nós esperamos, eu não voto mais, eu já passei da idade de votar. Mas quem vota, mas eu espero, né? Que quem foi eleito ou reeleito, que ele preste um bom serviço à sua cidade, ao seu prefeito e vereador, né? O desejo de cada um na sua cidade é que esses homens que vão ocupar os cargos na prefeitura, que eles mostrem um bom trabalho. Vida cristã é assim também. Os eleitos, os escolhidos. Não fui eu que escolhi a vós. Não foi você escolher a mim. Eu escolhi a vós. A Bíblia fala assim. Então, a NVI fala dos escolhidos. Escolhido para quê? Para dar uma vida de mau testemunho? Com mentira, com falcatrua? Meus irmãos, cá para nós. Tem crentes que é uma tristeza. Fala baixinho para o vizinho escutar. Tem crentes que é uma tristeza. Um péssimo testemunho. Péssimo testemunho. Triste, não é? Triste. A gente conhece muitos. Agora, ele nos escolheu. Versículo 5, na NVI, ele diz, porque o nosso evangelho... Não, presta bastante atenção nesse versículo. Está com a Bíblia aberta aí? Presta bastante atenção. Porque o nosso evangelho não chegou a vós somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vós e em seu favor. O evangelho verdadeiro, não o evangelho anátema, como o próprio Paulo fala, que é o evangelho desvalorizado, o evangelho barato que prega por... Pega um evangelho barato por aí hoje, nas esquinas. Mas Paulo fala do evangelho que leva para o céu. O evangelho que perdoa o pecador. Esse evangelho que falou. No evangelho de palavras, sobre palavras, do dedo para fora, no coração o cabo não viu aquilo lá. E Paulo falou disso aí, e falou assim, olha, ele está falando.
Eu vivi. Eu vivo isso aí. É só você prestar atenção no texto, você vai ver. Deixa eu ver como fala a Almeida, o versículo 5. Na Almeida, ele fala assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. O evangelho que nós pregamos não chegou a vocês somente em palavras bonitas, português claro, bonito, bonito, né? E Paulo fala, nós fomos úteis no nosso viver. Meus irmãos, a Bíblia, eu gosto muito de a carta de Filemon. Você já ouviu falar várias vezes, gosto muito da carta de Filemon. Quando Paulo evangeliza Onésimo e devolve Onésimo a Filemon. Gosto demais daquela carta. E ele disse, no passado, Onésimo era inútil, mas agora Onésimo é útil a você e a mim. O crente em Cristo Jesus deve ser útil à sua família, ser útil aos seus vizinhos, ser útil ao seu companheiro de trabalho, ser útil no trabalho de Deus. O pregador tem que ter muito cuidado. E por isso que o próprio Paulo, se eu não estou enganado, a carta escrita a Timóteo, parece, ele fala dos pastores e diáconos, da escolha desses homens, homens que sabem dirigir a sua casa, homens marido de uma só mulher. Deixa eu falar isso. Se você não conhece o texto, lê, por favor. Estuda a Bíblia, você vai ver. Então o pregador, muitas vezes visado, ele é olhado, alguém está de olho nele. Vê como é que é a vida dele. E sabe uma coisa mais? Tem pessoas que às vezes acham que o pregador é um Deus que não peca. Não. O pregador também é sujeito a quedas. Ele é sujeito a vacilos. Ele é sujeito a escorregões e quedas feias. Mas tem que ter muito cuidado. É aí que vem a perseverança, a oração. O não mentir, vir com falcatrua, com mentirada. A Bíblia fala que nossos dizer, a nossa linguagem, mais ou menos nesse sentido, deve ser sim, sim. Conhece esse texto? Sim, sim. Não, não. Fora disso, é procedência maligna. Crente cheio de fofoca. Fofoquinha daqui, fofoquinha dali. Grupinhos dentro da própria igreja. Isso tem que ser cortado, meu irmão. Não existe. Crente sem pecado, e a igreja muitas vezes acalentando o pecado, coçando o pecado dentro do crente. Não, mas tem boa mulher, ele tá muito bonzinho. Eu não vou dizer que é dar cacetada no irmãozinho que tem pecado. Não, nem isso não. Não, nem isso não. É ir lá visitar, orar com ele, mostrar ele, demonstrar carinho. E depois de uns 4, 5, 6 meses, se não mudar, bom, e agora a igreja tem que tomar uma posição, não é? Mas infelizmente, às vezes a igreja carinha pecado. Eu sei disso aí. Carinha pecado. Sabe o que acontece, meu irmão? A igreja pode trabalhar, sair na rua vestida de ouro. Somos os servos de Deus, membro da igreja tal. Não vai impactar ninguém. Porque é uma igreja que acarreta pecado, que carinha pecado, que aceita, crentes não arrependem dos seus pecados no seu rol de membros. Não é jogar fora, pelo amor de Deus, não pense assim. Não é jogar fora, é tratar com carinho. Ir lá orar com o irmão, e orar com você. Vem orar com você, meu irmão. Eu tenho um método, talvez meu método é errado. Pode ser um método errado, você pode concordar comigo. Mas se eu sei que o irmão está em falta diante de Deus, se eu for na casa desse irmão visitar ele, eu não sei, eu uso assim. Eu não toco no assunto com ele. Ah, irmão, está errado, tem que tocar na ferida.
Tudo bem, então toca você. Eu não tenho esse hábito de tocar na ferida. Eu vou. Chego lá, irmão, estou com saudade de você, vim cá orar com você. Ele abriu, você aceita? Aceita, irmão. Eu oro, leio a Bíblia, falo com ele. Se ele me dá um cafezinho, eu tomo. Eu não fui lá para tomar café, não, né? Para visitar, mas se me oferecer um cafezinho com um bolinho de chuva, eu gosto. Né? Não posso comer, mas eu gosto, né? Vou tomar um cafezinho com ele. Meu irmão, um abraço, Deus te abençoe, vamos embora. Por quê? Esse tocar no coração, não sou eu que vou tocar, meu irmão. Não é eu. Essa mudança não sou eu que vou fazer. É o Espírito Santo de Deus que vai falar com ele lá. O Espírito Santo de Deus sabe por que eu fui lá. Então, eu falo, já aconteceu comigo uma vez isso aí. Fiz que o irmão estava mal espiritualmente. Cheguei, tudo bem, mas não tem nada bem na minha vida, não. E eu... Aí mostrei ele daquela senhora que... Elias, né? Parece que foi Elias. Ela mandou fazer um quartinho lá. E veio o filho dela, e quando o filho dela morreu, ela foi procurar o profeta e perguntou, vai tudo bem com você? Tudo bem. Falei para ele esse texto aí. Falei, meu irmão, às vezes não vai bem na nossa vida, vai tudo bem. Mas Deus sabe como está o nosso coração. Eu tenho este hábito, pode ser um errado, né? Cada um tem o seu jeito de trabalhar. Eu não trabalho dessa forma, eu não. Eu vou lá com ele, eu oro com ele. Se me dá chance, eu volto outra vez, outra semana eu volto de novo lá. Não, vamos ter nós orar junto. Meu irmão, eu voltei. Eu gostei de orar com você semana passada. Vamos fazer um trato nós dois, nós nos encontramos 2 meses, uma vez por semana, orar junto? Vamos. Eu penso assim, né? Mas então, a esperança, o texto de perseverança, igreja modelo, ela permanece nisto aí. Ela persevera, é constante, ela não falha. Ela conserva sempre na sua vida a certeza da vida eterna. Que um dia ela vai cantar lá nos céus, junto com os serafins, hinos celestiais, eu creio nisso aí. Mas, continuando ainda o nosso texto, versículo 6 disse, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores no Senhor. Pois, apesar de muito sofrimento, receber a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Mais uma vez comprovando que a palavra do Evangelho não são palavras vazias. Quando ela sai do próprio homem, paparicando o pecado, e não tem problema não, irmão. Todo mundo faz isso aí. O que tem a gente fazer, meu irmão? Meu irmão, não tem problema não, né? Todo mundo faz. Nossa Senhora, não é assim. É assim. Então, aquela igreja, para alcançar bênçãos, ela teve que batalhar contra o pecado, contra tudo. Irmão, a igreja, quando ela está ativa, não pense vocês que ela vai ter uma vida só de glória, oh glória, oh glória. Não, não é só isso não, meu irmão. Satanás fica furioso. Sabe por quê? Porque você vai mexer no arraial dele lá. Lá o morador de rua lá, que vive naquele estado tão triste, não é? Aquela sujeira toda. Essa semana eu fui comer com a minha esposa, às vezes eu dou no caminho com ela. E nós voltando, passando debaixo de um viaduto, quem é de Cubatão sabe, o viaduto está na Vila Elizabeth. E ali mora algumas pessoas debaixo daquele viaduto. E nós vimos o pessoal que cuida da limpeza da cidade ali, fazendo a faxina, limpando tudo, tirando todos os que eles jogam lá. E eu parei e falei para a esposa lá, o pessoal do Terra Conta, que é quem cuida da limpeza da nossa cidade aqui, o Terra Conta está limpando lá. E é um lugar muito triste, meu irmão, muito triste. Não é? Você vê ali, ser humano, um trapo, espiritualmente falando, um trapo. Não é? E nós, igreja, devemos cuidar dessa gente que o pecado tem massacrado. É função da igreja. A função não é do presidente da república. Ele pode fazer, se ele quiser, ele pode fazer. Não é do prefeito da cidade.
Não é do governo do Estado. Ele pode fazer? Pode. Ele pode fazer também. Mas eu vejo essa responsabilidade da pregação do Evangelho, de recuperar vidas caídas, vida no estado de miséria, meu irmão. Todas as cidades que você vai, você encontra pessoas assim. Eu falo sempre que hoje eu fico bastante feliz que hoje nós temos o trabalho das nossas Cristolândias, não é? Uma entidade nossa, do povo batista, e também dos colaboradores, né, gente? Calma lá. Nós recebemos colaboração de todas as pessoas lá. Eu sei disso, não estou falando aqui que é só os batistas que cuidam da Cristolândia, não. Eu sempre estou lá, né? Não tenho ultimamente, fui lá na última vez em março, 17 de março, que eu fui a última vez na Cristolândia. Mas eu sou grato a Deus por esse trabalho. Esse trabalho tem 10 anos que funciona no nosso Brasil, em várias cidades, o trabalho das nossas Cristolândias. E Deus também tem me dado o privilégio, Ele tem me dado o privilégio de acompanhar aquela gente. E eu falo para eles sempre, vocês quando passam esse portão de entrada para cá, vocês estão arrasados. Te vê na fisionomia da pessoa, cabeça baixa. E quando ele firma, daí 15 dias está alegre, está sorrindo. E eu sou grato a Deus por isso. Eu tenho 7 anos que eu acompanho a nossa Cristolândia aqui na Baixada Santista. E hoje eu estou conseguindo ainda falar com eles. Desse mesmo método que eu estou usando com vocês aqui, eu uso com eles lá na Praia Grande. Daqui eu falo com eles. Terça e quarta-feira, é certo, não é? E eu vejo pessoas saindo dali recuperadas. Eu conheço vários. Pessoas que dali um trapo, espiritualmente falando, um trapo diante de Deus, envolvido no pecado. E essa pessoa se entregar. E muitos deles vão ser radicais. Muitos deles estão ajudando as nossas Cristolândias. São radicais, se preparam para esse trabalho, para esse ministério ser radical. Pastores também são das nossas Cristolândias. Eu tenho prazer, eu tenho um orgulho muito grande. Talvez você fale assim, esse cara todo dia fala isso aí. Mas sabe, você quer ver? Se juntar um grupo de caminhoneiro, o que ele vai falar um com o outro? Da estrada, da multa que ele recebeu na estrada, que o carro quebrou. Ele comenta aquilo que fala, meu irmão. Não tem como. Se é dono de casa, rapaz, mas eu ontem trabalhei demais lá em casa, mano. Uma faxina brava. E meu bebê adoeceu de noite, precisa terrível. Você fala, não tem como. Meu bebê é Cristolândia, não tem como não falar. Porque eu estou envolvido e eu gosto do trabalho. Eu gosto do trabalho. Falei um dia lá pro nosso líder, falei, você quer ver o velho morrer? Tirar o velho fazer aquilo que ele gosta. Se ele me tirar daqui, eu não sei o que vai ser de mim. Não é? Eles podem me tirar, podem precisar mais do meu trabalho lá, não tem outro horário para mim, disponível para mim, e eu vou ter que aceitar. Mas vou sofrer muito. Eu gosto do trabalho. E eu sou tão grato a Deus por isso. Eu sou grato a Deus por essa permanência durante 10 anos, né? Sou grato a Deus pelas pessoas que colaboram, as igrejas que colaboram. Não é só os batistas que colaboram, não. Outras igrejas me colaboram com o nosso cristão, de empresário, eu sei disso aí, leva coisa de oferta para ajudar. Bênçãos de Deus. Aí nós vemos pessoas que um dia estavam drogadão na rua. Drogado mesmo. E chega lá. Deus vai trabalhando. Não é voluntário. Lá eu sou apenas voluntário. Não participo de nada lá. Sou voluntário. Não faço parte de diretoria, não faço parte de nada. Se tiver dinheiro para pagar a conta de luz, não fico sabendo. Se não tem também, não fico sabendo de nada. Eu sou voluntário de anunciar o Evangelho naquela entidade. E faço com muito prazer, com muita alegria. Mas, a gente dessas, nossas questões da nossa vida, do nosso contato com Deus, essas nossas vidas, da obra de Deus, quem está envolvida nela. Às vezes tem aquele que envolve com crianças, muito bom trabalho, né? Às vezes envolve com EBD, bom professor, preparar bem sua lição. Cada um envolve com aquilo que Deus colocou para ele fazer, não é? Mas continuando o nosso texto ainda, o texto fala, voltando ao 6,
de fato vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receber a palavra com alegria, e que vem do Espírito. Então já lemos esse texto, eu sei que nós já lemos. Eles receberam a palavra, irmão. Não foi aquela aguinha com açúcar, não. Não foi aquela chupetinha gostosa, aquela balinha toffee, né, de leite, né? Eu gosto de bala toffee, não posso chupar também não, por causa da minha diabetes, né? Aquela bala de leite toffee, marca toffee, gostosa, que você fala mesmo, né? Não foi aquela balinha gostosa, ai, delícia. Não. Receberam o evangelho com sofrimento, com perseguição. Mas esse evangelho veio por intermédio do Espírito Santo. Por isso eu já falei hoje com vocês que o pregador, quando ele se dedica na obra do evangelho, na pregação do evangelho, ele não vai pregar o evangelho anátema, como Paulo fala. Vazio, sem nada, aquela coisa xoxa. Não. Ele vai pregar o evangelho que vai alcançar o pecador. Ele vai ver dentro da igreja pessoas chorando ou emocionadas. É o toque do Espírito Santo. Não são palavras bonitas, não. É o toque do Espírito Santo na vida desse pecador. Versículo 7 ele disse, assim tornaram-se modelo. Aqui entra outra palavra, né, que eu falei para vocês. Crente, modelo. Crente, exemplar. Igreja, modelo. Igreja, exemplar. Aquilo fala. Volta o céu para você ver. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e em Acaia. Eu não tenho nenhum material de geografia bíblica, mas ele falou que aquela igreja ela se tornou modelo e ela atingiu essa região. Eu não sei se é só uma região metropolitana, né? Ou se é país diferente. Eu não sei, mas ele diz que aquela igreja, ela atingiu essa região. Eles estavam, meus irmãos, cumprindo o ide de Jesus. Cumprindo o ide. Ide, fazer discípulos, já falamos isso aqui hoje. Ide fazer de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso que esteve vocês, passe para eles. A igreja de Tessalônica, ela fazia isso aí. Ela impactava distante. Você pode ser um crente exemplar, ou uma igreja exemplar, e se você é lá do Rio Grande do Norte, você sabe o que acontece? Essa notícia vai chegar lá. Alguém que é de lá, que mora na mesma cidade sua, e que é membro da igreja, ele vai chegar lá e vai falar, olha, a igreja que eu sou membro, ela faz um bom trabalho. Ela faz um bom trabalho, ela faz assim, assim. Ele vai chegar e vai falar lá. Agora, se for a igreja que a sua membresia xoxa, que não trabalha, que não gosta de oração, que não gosta de Bíblia, a notícia vai chegar lá no Rio Grande do Norte. Nós somos uma igreja lá que, olha, a tristeza, ele não trabalha. É duro, né, meu irmão? É duro isso aí, não é? Mas, infelizmente, tem. Temos que ter muito cuidado. Eu tenho que ter muito cuidado para não ser esse crente desse jeito. Eu tenho que ter cuidado. Eu não sou aquele exemplo de pessoa, eu sei, já falei para vocês. Eu tenho que ter cuidado para fazer a diferença para meu vizinho, para meu parente, e especialmente o parente, rapaz. O parente acompanha você 24 horas. Todo mundo acompanha a gente 24 horas na vida cristã. Né? Tem que ter cuidado. Para ser aquele crente que as pessoas olham e falam, olha,
Esse camarada há 30 anos, trabalhei com ele 30 anos na mesma firma, na mesma sessão, juntos. Nunca vi esse cara errado. Fazer gracinha para um, caçando gracinha com a mulher dos outros. Eu nunca vi isso nesse homem aí, rapaz. Honesto, direito. Não dá. Chega no horário certo, faz o trabalho. Pode depois o chefe pode estar perdendo o trabalho. Se o chefe foi mole, ele continua o trabalho dele, não para. Não faz corpo mole. Esse cara é diferente. Poxa, ele é um exemplo. Isso é gostoso, irmão. É gostoso quando nós ouvimos mensagem assim. É gostoso. O outro disse, porque partindo de vós propagou-se a mensagem do Senhor. E ali, não é? Na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé de vocês, a fé que vocês têm em Deus. E o resultado é que não temos necessidade de dizer nada sobre isso. A mensagem deles atingia tantas pessoas que quando Paulo chegava para evangelizar alguém que ele não conhecia, falou, não, nós já somos sabedores, já conhecemos, nós já seguimos esse Cristo Jesus, porque a igreja da Tessalônica, eles já trouxeram para nós já temos isso aí. Irmãos, que bênção, não é? Agora, duro que você chega, de qual igreja você é? Tal igreja, Deus me livre. Crente igual isso, o inferno está cheio. Eu já vi pessoas falar assim. Aquele falando é crente? É. Crente igual isso, o inferno está cheio. Que tristeza, não é? Mas com a igreja de Tessalônica não acontece isso, não. Quando alguém chegar para evangelizar alguém, não, nós já ouvimos, nós já temos esse Cristo Jesus em nossa vida, porque a igreja de Tessalonicense, ela tem mostrado para nós. Igreja modelo, crente modelo, membresia modelo diante de Deus. Ela proclama. E às vezes só com a vida. Já aconteceu com você de estar na sala lá de espera, esperando o médico te chamar. E aí chega alguém que não conhece você. E olha você assim e fala assim, você é crente, né? Por que o senhor fala? Não, dá para ver, você é diferente. Já aconteceu com você isso aí? Você é crente, né? Por quê? Não, eu estou vendo você, dá para ver, seu jeito dá para ver. Não é? E gostoso, né, meu irmão? Crente modelo. Igreja modelo. Membresia de uma igreja modelo. Não faz diferença, ele chega, ele não fala palavrão. Se o assunto é um assunto que não interessa, ele não entra naquela. E alguém fica observando ele. Ele é diferente, viu? Fala tanta coisa aí. Só bobagem. Ele não deu uma palavra, não deu nem um sorriso. Estava com um livro na mão lendo lá, consegui ler aquele. Assim que eles falam muitas vezes, não é? Crente modelo. Igreja organizada com crentes modelo. E que ela foi crescendo com novos crentes, crentes também modelo. Será que eu e você temos essas qualidades? Será que nós temos? A pergunta fica com você. Você que sabe da sua vida, eu não quero saber. Só estou perguntando. Será que eu, Fagundes aqui, e você, é crente modelo? Pense bem nisso aí, meu querido. Se você nunca pensou, pense nisso, ser crente modelo, crente exemplar, modelo para os seus filhos. Você sabe uma coisa? O nosso filho é pequeno, você pensa que o molequinho lá não vê nada, né? Engano seu. Vai, moleque de 3, 4 anos tá, ó, filmando você. E é engraçado que ele sabe. Ele sabe das coisas. Tem que ter muito cuidado. Aqui na nossa região, quando os pastores realizam batismo, eles perguntam o candidato assim, quem é que foi, que influenciou, quem é que foi exemplo para você no evangelho? E fala assim, irmão fulano, tal. Uma vez eu ouvi um adolescente falou assim, e os pais da igreja, o pai do adolescente, foi o senhor, pastor.
o senhor que me influenciou e tal. E eu fiquei pensando, que coisa engraçada, não é? Não foram os pais, então, que influenciou esse menino para o evangelho? Foi o pastor da igreja? Que coisa, eu fiquei pensando nisso aí, mas foi o caso meu, né? Não tem nada a ver com isso aí, não é? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você, o senhor, pastor. O senhor foi aquele que me prendeu. Mas em casa. Eu falo assim para as irmãs da IBD que trabalham com criança, que lá na classe delas, elas sabem aquele lar que tem o costume da oração, que tem o momento da oração, que tem o momento da evangelização dos seus filhos. Sabe por quê? Lá na IBD, ela pega lá um garotão de 10 anos. Fulano, você vai orar. Sabe o que ele fala? Eu não sei, tia, eu não sei orar. Sabe que ele não sabe com 10 anos? Sabe por que não sabe? E nasceu lá em lar crente. Nasceu lá, o lar já é evangélico. Sabe que ela não sabe, irmão? Porque em casa não tem o costume da oração. O moleque já está lá na 4ª série. Fulano, abre sua Bíblia em Mateus aí. Tal texto assim, falei para mim. Ele falei, não sei, tia, não estou achando não. Acho que minha Bíblia não tem Mateus não. Sabe por que isso também, meu irmão? Porque não são crente modelo. Os pais é responsável pelos seus filhos em tudo, na vida cristã também. Não é só a igreja. Ah, quero ir na igreja, quero ir na igreja. Mas e você em casa? Na igreja é o quê? Domingo de manhã, na IBD, uma hora de aula, mais ou menos. O culto da noite também mais uma hora, e é só. Ele convive com você 24 horas. E aquele modelo é responsável ensinar os seus filhos. Versículo 10. Assim o 9 ainda. Pois eles mesmos relataram de que maneira vocês nos receberam como se voltarem para Deus, deixando os ídolos a fim de servir a Deus, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Aqui alguém relata para esses homens de Deus, Paulo, Silvano e Timóteo, né? Olha, eles falam para nós como foi que eles deixaram os ídolos, que eles deixaram a vida pecaminosa. Meu irmão, o crente é assim, ele tem que ser mudado. A bagagem que ele carregava na sua vida do pecado, quando ele se torna crente modelo, crente exemplar, ele deixa. E aquela igreja tinha essas qualidades. Versículo 10 e último. E esperar do céu seu Filho, a quem restou dos mortos, Jesus que nos livrará da ira que há de vir. Eles falam também, Paulo fala com ele da ressurreição de Cristo. O Cristo que nos livrará da ira vindoura. O Cristo que o vai levar para os céus. O Cristo que é a transcelestial. Por que eu falei transcelestial? Eu gosto muito de caminhar. Alguns sabem isso aí. E depois eu caminho lá para a refinaria. Né? E lá, algumas vezes eu vi um caminhão lá acho que conduz combustível, é um tanque. E o nome daquela empresa é Transcelestial. Um dia eu sei que o motorista lá, ele ficou até assustado comigo, estava começando a anoitecer. Eu falei, motorista, fala um negócio com você. Ele ficou bem assustado comigo, né? Eu falei, acho bacana o nome da empresa que você trabalha, é Transcelestial. Ele falou comigo assim, o dono dessa empresa chama Maria Célia, e ela colocou o nome da empresa dela aí, Transcelestial. Meu amigo, Cristo é essa transcelestial que conduz o pecador para a vida eterna, que tira o pecador das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele é essa trans. Mas muitos não quer. Muitos não quer. Quer é droga, noitada, balada, forró. Não quer. Né? Transcelestial. Ah, meu querido, quando você aceita entrar
por essa estrada que o próprio Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai por mim. Você entra nessa trance que nos conduz para a vida eterna. Há mudanças completas. E por isso que Paulo fala o quê? Se eu roubava, não rouba mais. Se matava, não mata mais. Porque o meu viver é Cristo. Não é? Eu estou crucificado com Cristo. Paulo fala tudo isso. As cartas de Paulo é lindo. Eu estou lendo a Bíblia agora. A nossa igreja fez uma campanha de ler a Bíblia em um ano. E eu já estou quase chegando lá no final já, né? Se eu não tivesse adoecido, eu já tinha chegado ao Apocalipse. Mas eu estou já no de Hebreus, eu estou chegando lá, Pedro, por ali, eu estou chegando por ali já. Se Deus abençoar, acho que até final de novembro eu termino, não é? E como as cartas de Paulo são lindas, muito lindas, não é? Irmão, volta a perguntar, a mesma pergunta. Que tipo de crente? Eu, tá? Não apontar o dedinho, vai ser, Bernardo, você tem que mudar. Não, eu também. Eu não gosto dessa expressão. Você tem que mudar. Você? Não, nós, cara, é nós. É todos. Nós do mesmo barco. Não é nós temos que mudar. Cada dia. Até chegar à estatura de varão perfeito. É isso que a Bíblia fala. Não é você, só dedinho, você. Não, é nós, pecadores, arrependidos, mas somos pecadores e precisamos mudar cada dia. Cada dia fazer uma reflexão da nossa vida, fazer um balanço da nossa vida e mudar. Que tipo de crente eu e você temos sido? Que o Senhor Deus possa nos abençoar. Deus, se nós tivermos uma outra oportunidade, nós vamos continuar falando do mesmo assunto, só que no capítulo 2. Você estuda o capítulo 2 e vê que os dizeres de Paulo são semelhantes, não foge muito. É quase o mesmo assunto, mas é lindo também o capítulo 2. Se Deus me dá o privilégio de uma outra oportunidade de falar com vocês, eu vou falar do capítulo 2 de Paulo, de 1 Tessalonicenses. O assunto é o mesmo. Meu muito obrigado. Muito obrigado. Continue orando por mim. Eu tenho melhorado bastante minha saúde. Eu não esperava de. O médico falou que o tratamento é longo. Outro dia eu fui lá na clínica, peguei um folheto lá e falou que minha doença não tem cura, que o paciente tem que ter cuidado para ele viver com essa doença, mas para viver toda a vida. Esse negócio não enche minha cabeça, não. Não enche. Sabe por quê, meu irmão? A minha vida pertence ao Senhor. Minha vida não pertence a mim mesmo, ela pertence ao Senhor. Eu posso viver com essa doença e ser um homem feliz. O desejo do meu coração é de continuar essa obra. Eu gosto da obra do trabalho de Deus. Eu gosto das coisas de Deus, eu gosto demais. Toda a vida eu gostei, desde que eu aceitei o Evangelho. Eu era bem mocinho na época, né? Alguns da nossa igreja sabem, quando eu conto para eles, quando foi que eu aceitei o Evangelho. Eu tinha 18 anos. Hoje estou com 73. Na questão de uma vez, um rapaz falou para mim, Sr. Fagundes, você toda a vida foi da Igreja Batista? Eu falei, toda a vida. Eu nunca mudei de igreja. Desde que eu aceitei o Evangelho, com 18 anos, até hoje, eu sou membro sempre da Igreja Batista. Eu nunca saí. Porque ela é melhor? Não. Eu me adaptei a ela, né? O método de trabalho que ela faz, eu gosto, né? Eu acompanho, eu faço o possível para seguir isso aí. Meu querido, que Deus nos abençoe. Meu muito obrigado por nós ter passado junto alguns minutos. Que o Senhor possa nos abençoar cada dia. Que Deus possa nos ajudar a gozar das misericórdias que o Senhor tem para nós. Se você olhar nas Lamentações de Jeremias 3:22, o texto fala que
A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Ela renova cada manhã. Que Deus continue renovando as suas misericórdias sobre a nossa vida, mesmo nós não merecendo nada, não é? Mas que nós possamos desfrutar disso aí e parar sempre, a Deus, muito obrigado. Falo para as pessoas sempre. Lá na Cristônia eu falo para os meninos assim, eu sou um homem rico. Teve um dia um caboclo que chegou perto de mim e falou, você não tem nenhum carro, assim para cá, pé de ônibus. Meu amigo, não é essa riqueza que eu falo para você, não. Quando o crente tem a riqueza, ele está no carro, no baita apartamento lá em frente à praia. Se a riqueza dele é essa aí, ele é miserável, pecador, meu irmão. Se tem uma de acabar o carro dele, o apartamento tem um incêndio, acabar tudo, ele acaba também a fé. Minha fé está em Cristo Jesus, meu Senhor. Nele. É nele. Eu nunca fui influenciado com esse negócio de bens materiais. Se pode ter, amém, glória a Deus, não é? Mas eu sou muito feliz. Porque até aqui o Senhor me ajudou. Eu posso falar daquele texto lá do Salmo, né? Quando eles voltavam lá do Egito. E até aqui o Senhor nos ajudou. E por isso estamos alegres. Que eu e você, mesmo das tribulações, das batalhas, das perturbações que o mundo tem, né, minha gente? Nossa, uma tristeza, não é? Cada dia a coisa vai pior. Mediante disso, nós possamos sentir prazer, sentir paz dentro do nosso coração. Amém?